Boa tarde a todos, boa tarde a todos os participantes aqui do nosso webinar. Nós estamos já para iniciar o nosso conteúdo. Vou pedir só que todos aguardem mais um tempinho. Nós estamos deixando o pessoal continuando entrando aqui na nossa sessão. Em alguns instantes a gente já vai estar começando. Ligou agora. Então, muito boa tarde a todos, sejam todos bem-vindos a esse webinar que a Verhaus está produzindo hoje, aqui dentro do nossa matriz. Hoje nós vamos ter a participação do Eduardo, que é nosso especialista da área de Helpdesk. Quero agradecer a todos por estarem participando nessa série de webinars. Uma vez por mês, agora a Verhaus vai estar produzindo um conteúdo relevante na área de tecnologia, mostrando um pouco da evolução desse mercado e também a evolução das soluções que a Verhaus tem para oferecer para todos os nossos clientes e parceiros. Quero agradecer a todos por terem disponibilizado esse tempo para estar aqui conosco. E eu gostaria de iniciar, para aqueles que já nos conhecem, passar um pouco sobre quem é a Verhaus, e para aqueles que estão participando do nosso webinar que não nos conhecem, passar um pouquinho da nossa trajetória, um pouquinho da nossa história como empresa. Tá? Vou subir aqui uma apresentação para vocês, é uma apresentação rápida, e na sequência a gente vai estar, desculpem, na sequência a gente vai estar passando a palavra para o Eduardo falar um pouquinho desse produto, que é o produto desse webinar, que é a parte de Helpdesk, tá? Um produto que nós desenvolvemos dentro da Verhaus, temos uma excelência hoje no trabalho que nós executamos e queremos compartilhar com vocês um pouco dele. Tá? Mas quem é a Verhaus? A Verhaus é uma empresa que hoje está há mais de 10 anos no mercado, atuando em todo o território nacional, trabalhando com serviços voltados aos nossos clientes, hoje em mais de 800 cidades. Tá? Estamos com bases em mais de 100 localidades em todo o território nacional. E hoje nós gerenciamos aproximadamente aí mais de 10 mil ativos. Tá? Somos uma empresa totalmente comprometida com a parte de excelência no atendimento, aonde nós atingimos no ano passado, e nós estamos fazendo os indicadores já desse ano,
e estamos com a marca de 99,9% dos chamados atendidos dentro do SLA. Tá? Passando rapidamente para vocês aqui um pouco da nossa visão. Só um minutinho, tá? Um delinho para carregar. Ok. A visão da Verhal hoje é ser uma empresa voltada a 3 bases: para os nossos clientes, para os nossos parceiros e para a nossa equipe interna. Para os nossos parceiros, nós queremos ser o parceiro tecnológico da empresa para que vocês tenham e se preocupem com aquilo que realmente importa, que é o seu negócio. Tá? Como nós vamos ver hoje aqui nessa apresentação do Helpdesk da Verhal, hoje nós queremos que os nossos clientes eles se preocupem muito com o seu core business, enquanto a Verhal se preocupa em manter os seus equipamentos funcionando. Para os nossos parceiros, nós queremos ser um parceiro de negócio para fomentar grandes negócios, fomentar grandes parcerias e também levar isso para os nossos clientes, essas parcerias. E para a nossa equipe ser um lugar de crescimento, onde nós incentivamos todos os colaboradores da Verhal a estar sempre com crescimento, conhecimento e atingindo novos patamares, tanto dentro da companhia como em desenvolvimento pessoal. Falando um pouco do nosso portfólio, o portfólio da Verhal hoje ele é baseado em 5 colunas, tá? O que a gente hoje acredita e temos a excelência para tá implementando em nossos clientes. Tá? Hoje nós vamos começar esse webinar falando um pouco da primeira coluna, que é a parte de serviços e a parte de Helpdesk. Tá? Hoje o Eduardo vai estar passando para vocês com muito mais riqueza de detalhes como funciona hoje o Helpdesk na Verhal, como nasceu. Temos a coluna de infraestrutura, onde nós entregamos como serviço a parte de desktops, notebooks, tablets, kit PDV, kit rack, servidores, entre alguns outros itens da camada de infraestrutura, sempre baseado isso como um as a service. Tá? Também trabalhamos com a parte de venda desses equipamentos, mas também trabalhamos com a parte de entregamos isso como um serviço global que a Verhal consegue entregar. Temos a coluna de relatórios e análise de dados, com dashboards e inventários, que também será tema de um outro webinar. Parte de segurança, onde trabalhamos com parte de firewall, OTM, endpoint, server protection e backups. E cloud, onde a gente atua fortemente nesse universo de TI hoje, que tudo está se vertendo para cloud. Também temos a expertise, nossa equipe técnica está capacitada para trabalhar com cloud dentro dos nossos clientes. Nós falamos desses webinars serão mensais, nós vamos explorar um pouco mais nos próximos webinars, um pouco mais dessas colunas e dessas parcerias e com os profissionais que nós temos aqui hoje, dentro da nossa equipe. Falando um pouquinho dos nossos parceiros, a Verhal hoje trabalha com os principais players de mercado, em cada um dos segmentos. Aqui nesse slide eu estou mostrando para vocês apenas alguns desses parceiros, mas a gente trabalha com alguns outros segmentos, outros players. Mas os principais parceiros, a gente tem aqui alguns na parte de segurança, parte de infraestrutura, parte de backup, ok? E sempre nós estamos trabalhando para trazer os players que hoje o mercado necessita. Nós não nos contentamos apenas em ser um parceiro dessas marcas, tá? Nós crescemos em termos de conhecimento, crescemos em termos de expertise e vamos estar sempre prontos para estar implementando essas tecnologias para os nossos clientes. Falando um pouquinho agora dos nossos clientes, nossas certificações. Aqui, como eu falei para vocês, a gente não trabalha com os parceiros apenas para vender ou ter ele como parceiro. Nós crescemos dentro de cada parceria, e isso também levando para os nossos clientes a confiança de estar fechando alguns serviços conosco. Tá? Tem algumas das certificações que a Verhal tem, desde ITIL até a parte de segurança em Fortinet, Cisco, em Microsoft, na parte de cloud, tá? E mostrar rapidamente para vocês um pouco dos nossos clientes. Hoje, quem a Verhal atende. Essas são as contas que hoje nós atendemos, algumas delas, e muitas são as mais relevantes que a empresa tem hoje. E é importante, eu acho que é importante a gente passar para nossos clientes quem nós já atendemos, porque nós atendemos 90, como eu falei, nós temos uma expertise grande nos clientes e temos um índice alto de atendimento. Então, esses são os clientes que hoje já têm algum produto ou algum serviço Verhal e conhecem muito esse nosso universo de qualidade, ok? E
Para finalizar, eu gostaria de passar para vocês um pouco também da expertise aqui de quem vai falar com você, que é o Eduardo. O Eduardo é nosso gestor da área de serviço, de tecnologia, está aqui na Verhaal já há muitos anos, é um dos grandes responsáveis, ele e a equipe dele, nesse nosso alto índice de atendimento do SLA, um profissional extremamente capacitado, e eu gostaria de passar a palavra para vocês, e eu gostaria de deixar para vocês também que durante o webinar, fiquem à vontade de mandar suas perguntas, mandarem seus questionamentos, suas dúvidas, que a gente vai estar aqui respondendo no final da apresentação do Eduardo. Quero novamente agradecer a todos por estarem participando, e eu deixo vocês agora na excelente companhia do Eduardo para explicar um pouco mais sobre o nosso Helpdesk. Boa tarde, obrigado, Paulo, pelas palavras. Eu acho que o som não está muito legal aqui. Boa tarde a todos. Queria agradecer, primeiramente, a participação nessa webinar e dizer que eu trabalho na Verhaal há 11 anos e tenho, desses 11 anos, 9 anos eu estou como gerente de serviço e sou responsável pela área de Helpdesk, laboratório e gerência de parceiros. Ok? Então, para falar um pouco de Helpdesk, eu vou contar um pouco da nossa história, como começou para nós o Helpdesk. A nossa operação iniciou em 2009, quando o nosso carro-chefe na época era locação de equipamentos. E como a gente começamos a trabalhar com uma empresa com base distribuída, nós tivemos a necessidade de já criar o nosso Helpdesk para atender os chamados relacionados a nossos equipamentos. A partir desse momento, nós tivemos algumas alterações, algumas mudanças, tivemos um aumento na carteira de clientes, e com isso nós melhoramos os nossos fluxos de atendimento e saímos para o mercado. Em 2017, nós tivemos um grande desafio, que foi assumir o atendimento de um helpdesk de um cliente nosso, um helpdesk grande até, que nos trouxe uma expertise maior e o que a gente consegue entregar até hoje. Então, esse cliente, nós iniciamos com... Existia um pool de chamados, cerca de 1.300 chamados, na época que nós assumimos, e desses 1.300 chamados, tinha 860 chamados vencidos. E a proposta que a gente tinha, o que a gente tinha acordado com o cliente, era de resolver, zerar essa fila de atendimento que estava vindo para a Verhaal em 6 meses. Então, nós conseguimos zerar esses chamados, 800 chamados vencidos, em coisa de 45 dias. E em 3 meses, nós já estávamos entregando a SLA, o que a gente tinha negociado com o cliente. Então, nesse momento, foi possível enxergar que a gente estava no caminho certo e que a gente tinha de tudo para dar certo em relação ao atendimento de Helpdesk. No início, nós tínhamos mais ou menos aí cerca de 210, 200 e poucos chamados mês, e com essa mudança no atendimento, nós fomos para quase 2.800 chamados. E após os 6 meses corrido do atendimento desse cliente, nós conseguimos chegar na marca de 99,9% de SLA atendido. Então, nós atendemos acima do esperado, e esse número a gente consegue manter até hoje. Então, esse SLA hoje, para nós, está no nosso DNA, e isso a gente entrega até hoje. O nosso índice de atendimento é 99,9%. Claro que não foi fácil, né, chegar a esse número, mas existem alguns fatores que influenciaram muito e que até hoje, né, influenciam, e a gente não deixa de trabalhar dessa forma, que eu vou passar aqui para vocês.
Nosso helpdesk trabalha utilizando as melhores práticas ITIL. Uma coisa importante que, às vezes, e nós percebemos que realmente é importante, é a centralização dos chamados no helpdesk. Então, tudo que a gente faz hoje, tudo que a gente atende, só é atendido com um chamado registrado no nosso helpdesk. Então, isso é uma coisa que ajuda você a ter controle, você ter acompanhamento e ajuda você a entregar os números para o cliente. Os nossos atendimentos, todos eles baseados, são atendidos através de fluxos. Então, esses fluxos, existem fases, né, para o atendimento acontecer, que a gente chama de tarefas. Então, cada tarefa dessa, ela tem um tempo de execução e cada executor, cada área responsável pelo atendimento, ela tem um tempo para realizar aquele atendimento. Então, o chamado ele não fica solto, você tem como acompanhar o chamado do início ao fim e você sabe exatamente as etapas que o chamado se encontra. Então, nesse tempo, a gente adequou algumas coisas e uma coisa legal que a gente fez foi a gente chama de notificação, que é uma notificação que é disparada para a equipe ou para o analista responsável sempre que aquele chamado está chegando próximo ao fim. Essa notificação ajuda muito porque se você tem hoje uma fila de atendimento com um analista e no meio daquele pool existe um ou outro processo ou tarefa que está próximo ao vencimento, ele recebe uma notificação e o gestor dele também recebe. Então, é uma forma de a gente não estourar aquele chamado, ou seja, não finalizar aquele chamado fora do prazo. E nós mantemos os scripts e manuais sempre revisados e atualizados. Esse é um outro ponto que ajuda muito e contribui para que o nosso atendimento mantenha uma qualidade. Trabalhamos com um sistema de monitoramento. Hoje a gente consegue, existe a possibilidade de ter um monitoramento de ligações, de processos, de tarefas. Para quê? Para que o atendimento realmente aconteça para satisfazer o cliente. Então, hoje, as áreas que têm responsabilidade, que têm um pool de atendimento, ela tem um dashboard para acompanhar os seus processos. Então, ela consegue acompanhar da abertura do chamado até o término do chamado. Então, isso indica a fase do que está aquele atendimento e também facilita a resolução desse atendimento. Os relatórios gerenciais, esses relatórios também é uma ferramenta muito importante para o helpdesk, porque são relatórios que você consegue tirar várias informações e trabalhar em correções de processos, em formas de atuação, nível de atendimento, os indicadores de desempenho das equipes. É importante também, não só para você analisar qual está sendo o desempenho da equipe, mas também para você consegue enxergar se existe uma necessidade de um treinamento, por exemplo. E não poderia deixar que sem a nossa equipe isso nada acontecia, então nada disso teria acontecido, que nós temos uma equipe altamente capacitada para realizar esses atendimentos. Então eu vou falar para vocês assim, mostrar para vocês qual que é a forma de trabalho, né, do nosso helpdesk. Não foge muito dos demais, mas eu vou dar uma passada rápida aqui para vocês terem uma noção. O nosso N1, ele centralizado, tudo que entra de chamados é centralizado no nosso N1, que recebe essas solicitações através de ligações, web ou e-mail, realiza o registro do chamado e faz uma breve triagem e realiza o atendimento. Isso tudo é feito através de scripts e o tempo de atendimento do N1 a gente limita no máximo 30 minutos. Só que esse tempo a gente procura sempre não jogar um tempo abaixo disso para não congestionar as filas e conseguir dar vazão. O N2
ele recebe tudo aquilo que o N1 não atendeu, resolveu, vamos dizer assim. E os atendimentos são feitos através do telefone ou um acesso remoto. Isso tudo também, eles com auxílio de manuais, que também são coisas que a gente são revisados de tempo em tempo, a gente consegue revisar. O N3, que seria o atendimento de campo, e áreas de especialistas. O que seria o N3? O N3 nós temos hoje pessoas no nosso time de Helpdesk que faz esse acompanhamento de chamado. Então, se eu tenho hoje um chamado de campo, eu tenho um acompanhamento desse chamado. E as áreas de especialistas são áreas que pode estar dentro da Verhal ou pode estar dentro do próprio cliente. Então, os chamados hoje que são atendidos pelo nosso Helpdesk, 85% dos chamados são atendidos no N1 e N2. Ok? Vou passar para vocês aqui, mostrar rapidamente uma volumetria dos últimos 12 meses, para vocês terem uma ideia do volume de chamados, né, atendidos pelo nosso Helpdesk, e também o que a gente consegue entregar de SLA. Então, é uma leitura dos últimos 12 meses, e nesses 12 meses aí, nós temos aí um SLA, se for na média, 99,9. Então, tem alguns meses que a gente chega no 100%, outros 99%, então a média estaria no 99,9%. Aqui eu vou passar para vocês uma tela, que essa tela os nossos clientes têm acesso a essa tela, que é uma dashboard. Com essa tela, ele consegue acompanhar tudo aquilo que está sendo atendido para a empresa dele. Então, aqui nessa tela, só para vocês terem uma ideia, eu tenho aqui, esses números aqui é de um cliente mesmo, tá, gente? Não é nada montado. Aqui eu tenho o número de incidentes que foram registrados nesses últimos 6 meses. Isso aqui é uma visão de 6 meses. Então, eu tive aqui, nesses 6 meses, 8.906 chamados abertos e nenhum deles foi expirado. Eu tenho aqui vamos dizer assim, um velocímetro aqui que a gente consegue ver qual foi o SLA entregue. Então, nós entregamos para esse cliente 100% de SLA nesses últimos 6 meses. Tenho aqui uma amostragem que é muito interessante, que é um cliente que possui várias áreas de negócio. Então, aqui eu tenho uma visão das áreas de negócio, eu tenho uma visão de localidades que foi realizado esse atendimento, eu consigo ver onde foi gerado o chamado, qual foi o tipo de equipamento. Eu consigo aqui fazer uma análise de causa, subcausa e também solução, tipo de solução. Então, esse dashboard é bem legal porque o cliente consegue ir trabalhando e visualizando mês a mês, o global de 6 meses, enfim. Então, isso aqui ele consegue acompanhar no tempo real. Tá? E, para finalizar, pessoal, todas essas melhorias em processos de atendimentos que a gente executou no decorrer desses anos aí, foi mesmo para superar, para atender as expectativas dos clientes e graças a, assim, nós estamos conseguindo chegar nesse índice de 99,9. E isso tudo não seria possível sem a nossa equipe, né? A nossa equipe é uma equipe extremamente preparada, uma equipe motivada e com foco totalmente no cliente. Tá bom? É isso que eu tinha a passar para vocês. Espero que tenha conseguido atingir aí passar algumas informações para vocês. Fique à vontade para fazer pergunta. Aquelas perguntas que eu não consegui resolver, eu vou me comprometer com vocês que eu vou atrás e respondo, mas vamos tentar responder todas. Tá bom? Meu muito obrigado e até um outro dia. Obrigado, Eduardo.
Pessoal, quem tiver alguma pergunta, nós temos o painel aqui de perguntas e respostas, a gente vai estar respondendo aqui agora online para vocês. E também vamos deixar depois, no final dessa apresentação, os contatos aqui da nossa equipe, para que vocês possam também entrar em contato conosco, tirar dúvidas. Nossos consultores daqui da equipe comercial também vai estar à disposição para estar fazendo uma nova apresentação diretamente para vocês na empresa. Então, fiquem à vontade. Vamos dar um tempinho aqui para a gente poder fazer essas perguntas e respostas. Se não, vamos agradecer a todos, mas vamos dar mais esse minutinho aí, pessoal, fazer as perguntas aqui. Bom, pessoal, ainda não tivemos nenhuma pergunta nesse momento, porém eu vou deixar aqui com vocês os nossos contatos, tá? Vou deixar aqui na tela um minutinho aqui para vocês. Por favor, peço também que deem uma olhada nas nossas redes sociais. Tem sempre conteúdos novos, conteúdos relevantes que são publicados lá também. Tem o nosso telefone, nossos e-mails. Fiquem à vontade de entrar conosco e, por favor, entre em nossa... nós temos aqui, chegando algumas perguntas aqui para a gente. Eduardo, vou passar aqui para o Eduardo essas perguntas. Sim, primeiro, como é feita a abertura do chamado hoje aqui na Verhal? Obrigado pela pergunta. Hoje, a forma de registro de chamados, ela chega através de ligação, né, telefone, web e via e-mail. Tá? Isso tudo a gente recebe e registra no nosso sistema de helpdesk. Perfeito, Eduardo. Também temos outra pergunta. Você estava expressando um pouco sobre os desafios que foram para implementar o helpdesk aqui na Verhal, os desafios no cliente. Qual foi o maior desafio encontrado durante esse processo? Olha, o desafio são muitos, né? Mas você precisa conhecer muito o seu cliente, conhecer do negócio do seu cliente e ter bem desenhado tudo aquilo que você vai entregar para o seu cliente. Então, são coisas que, se você não tem essas informações, você acaba não entregando aquilo que o cliente espera. Então, o desafio, ele existe não só no momento que você inicia os trabalhos com o helpdesk, né? O desafio, ele é constante. Isso muda de cliente para cliente. Bacana, Eduardo. E nesse período que você fez essa implementação, tivemos um aumento significativo de chamados, né? Hoje, em média, quantas chamadas a gente está atendendo na Verhal? Média dia, média mês. Em mês, 2.700, 2.800 chamados hoje, média. Maravilha, Eduardo. E hoje, os desafios de atender 2.000 chamados mês, a gente atende dentro do SLA de 99,9%. Hoje, o tempo médio de atendimento de chamado, qual que seria? O tempo médio de chamado hoje de N1 e N2, do início até o final desse chamado, 3 horas e 20. Isso, média, tá? Uhum. Não, maravilha. Bom, essas foram as perguntas que chegaram para nós. Tá? Eu gostaria de também deixar aberto a todos os participantes os contatos que nós vamos deixar aqui em tela. Para quem tiver alguma outra pergunta, por favor, entre em contato. A nossa equipe comercial vai estar recebendo essas perguntas, vai estar direcionando diretamente para o Eduardo e respondendo conforme elas forem chegando. E também, vocês podem estar marcando
com a nossa equipe, uma visita ou uma reunião via Teams, de acordo, mais pela situação que nós estamos passando neste momento. E nós vamos estar também marcando essas reuniões também, fazendo apresentações do nosso produto via Teams, visitando aqueles clientes que estiverem recebendo, podendo receber visitas, para explicar um pouco mais sobre o nosso Helpdesk. E não só o Helpdesk, mas todos os outros trabalhos que a Verhal hoje e serviços que ela entrega. Tá? O Eduardo, acabou chegando aqui mais uma pergunta aqui para você, e essa aqui é uma bem interessante. Hoje, como é que vocês fazem na sua equipe, visto que vocês têm aí 2.000 chamadas, é um processo bem corrido, como é que hoje você mantém a sua equipe motivada? Eduardo, só um minutinho, o seu microfone está no mudo, deixa eu... Muito boa pergunta. Para você manter a equipe motivada, primeiro você tem que estar muito próximo da sua equipe e você entender a necessidade da sua equipe e, como diz, né, você precisa escutar mais e falar menos. A sua equipe é o que traz as dificuldades e consequentemente, te traz as soluções a muitas coisas. Então, essa equipe ela tem que fazer parte realmente do seu dia a dia e a gente não pode esquecer que sem a equipe a gente não consegue fazer nada, né? Então, o que eu falo sempre é assim, a proximidade da equipe, você ser mesmo parceiro, companheiro e estar muito próximo deles é o ponto para você manter essa equipe motivada. Maravilha, Eduardo. Outra pergunta chegou aqui para a gente dos participantes. A parte de escalonamento, do nível de criticidade, hoje como é que é feito esse escalonamento dentro da sua equipe? Olha, isso depende do cliente, a gente já tem isso desenhado, então vou dar um exemplo para vocês. Eu tenho um cliente que, quando a gente desenha, faz um mapeamento de negócio para poder transferir isso para o Helpdesk, ele já indica alguns pontos que tem que ser tratado de forma diferenciada, ou seja, vamos dizer assim, com um tempo menor ou uma urgência, enfim. Quando você tem essas coisas bem definidas com o cliente, isso está no dia a dia do seu atendimento. Então, quando o analista pega o atendimento e dentro da própria ocorrência, isso está claro para ele, fica fácil para ele identificar se aquilo tem que ser urgente ou não. Beleza, Eduardo. E outra pergunta que chegou para a gente aqui, vamos colocar aqui um cenário hipotético para que a gente possa falar para alguns dos participantes, aqueles que são nossos clientes já conhecem um pouco do nosso trabalho, mas para aqueles que não conhecem um pouco o trabalho da Verhal, tá? Vamos colocar para esses novos clientes que chegam aqui para nós, que fecham um Helpdesk conosco, hoje como que ele é tratado dentro da sua equipe, como que ele começa o atendimento, como é que você começa essa montagem de script para ele? Bom, Paulo, primeiro a gente tem que conhecer o negócio do cliente, né? A gente precisa entender o que vai ser atendido. Então, o trabalho que é feito em conjunto com o cliente, a gente monta os scripts, monta os manuais, e isso ajuda no desenvolver dos atendimentos. Então, o segredo de tudo é você estar próximo do cliente, entender o negócio do cliente e o cliente te passar realmente aquilo e de que forma vai ser atendido. Porque, às vezes, eu tenho, por exemplo, eu falei em áreas de especialistas, eu tenho alguns atendimentos que nós temos atendimento de N1 e N2, porém,
o N3 está dentro do próprio cliente. Então, são coisas que o cliente, num determinado momento, ele pode dar essa diretriz para a gente. Legal, Eduardo. Outra questão que chegou para nós aqui também, hoje, como é que funciona os horários de atendimento dentro do Helpdesk? Nós temos nosso atendimento Bom, nós atendemos 24/7, tá? Então, o nosso atendimento hoje, ele é feito 24/7, porém, fora do horário, vamos dizer assim, até às 20 horas nós temos uma equipe do nosso Helpdesk, e fora esse horário nós temos, que nós chamamos de plantonistas, vamos dizer assim. O atendimento 24/7, ele acontece normalmente, porém, aquilo que é atendido fora do horário comercial, a gente faz o N1 e o N2, porém a gente não faz o atendimento de campo. O atendimento de campo fica para o próximo dia. Ok, Eduardo. E mais uma pergunta chegou aqui para a gente, acho que a gente falou um pouco já sobre esse assunto, mas só para a gente discorrer um pouco mais, qual que é o prazo de atendimento? Qual que é o prazo para um atendimento? Você colocou que é 3 horas de um atendimento, né? Que nós temos para atender o chamado. Só explicar um pouco mais o que seria essas 3 horas, né? Tá, vamos lá. Eu tenho um atendimento de 8 horas. Então, eu tenho um SLA de 8 horas. Eu tenho que entregar para o meu cliente esse atendimento em 8 horas. Então, quando eu falo que eu atendo em 3 horas e 20 minutos, esse atendimento de 8 horas não aconteceu em 8 horas, aconteceu em 3 horas e 20 minutos. Entendi, ou seja, não, foi muito claro, ou seja, se a gente tem 8 horas de SLA, normalmente a nossa média de atendimento é em 3 horas, mesmo com essa quantidade de chamados que hoje a Veral atende. Exato. Muito interessante para mostrar a robustez da nossa equipe hoje para os clientes. Os clientes que já nos conhecem, conhecer um pouco mais, e aqueles que não nos conhecem, a robustez do nosso sistema de atendimento. Tá? Eduardo, e quando o cliente tem algum sistema proprietário, alguma coisa que ele gostaria de estar passando um nível 1 para a gente, por exemplo, como é que funciona? Da mesma forma, o que a gente precisa? A gente precisa entender daquele sistema. Nesse caso, ou o cliente ou o fornecedor do sistema precisa passar aquilo que vai ser feito no N1, lembrando sempre que os nossos atendimentos é feito através de script. Então, para assumir esse atendimento, a gente precisa montar scripts, e para montar esses scripts, por a gente não conhecer do sistema, a gente precisa da ajuda ou do cliente ou do próprio fornecedor do sistema. Legal, Eduardo. Chegou mais uma pergunta para a gente aqui, do Alencar, do Grupo Sene. Ele pergunta o seguinte: olá, Eduardo, a abertura do chamado é via telefone 0800 ou via portal? Nós recebemos o atendimento via 0800, via web ou via e-mail. Maravilha, Edu. Outra pergunta que chegou para a gente: o índice de solução de N1 e N2? Ou seja, quais esses chamados que chegam para nós, qual o percentual desses chamados que são resolvidos dentro do N1 e N2 sem chegar até o N3? Esse de cabeça eu não vou lembrar, mas eu respondo. Quem foi que fez a pergunta que eu me proponho a responder para ele? De cabeça eu não vou lembrar. Tá. Isso a gente vai pedir então que o e-mail, faça a pergunta para nós via e-mail, que a gente vai estar respondendo para vocês na sequência, tá? Mas nós temos, se eu entendi bem também a pergunta, muitos dos chamados hoje, dentro da nossa base, eles são resolvidos dentro do N1 e N2, em torno de 85% desses chamados hoje são resolvidos dentro do N1 e N2. Ou seja, quando o chamado é aberto, 85% deles não é necessidade de chegar até o N3. Isso. Perfeito. Vamos ver se chegou mais alguma pergunta aqui para você, Eduardo.
Perfeito. Acho que, no momento, essas foram todas as perguntas que nós recebemos dos participantes. Novamente, eu deixo aqui aberto o canal para que se façam novas perguntas, deixando aqui os contatos que a gente vai deixar em tela para vocês. Os contatos que nós estamos deixando é da nossa equipe comercial, que vai estar direcionando para o Eduardo. E fiquem à vontade para perguntar, fazer novas perguntas, ou até mesmo, pessoal, para vocês tirarem dúvidas um pouco também mais sobre a Verhal, sobre o nosso ecossistema Verhal, todas as soluções que nós podemos estar aplicando para vocês. Novamente, aqui o pessoal está colocando na tela os nossos contatos. Só um minutinho. Enquanto o pessoal não colocou aqui na tela, o Alencar tem mais uma pergunta para você, Eduardo. Alencar, do Grupo CN. O SLA pode ser ajustado conforme a evolução? Não, o nosso SLA, nós não temos ajuste de SLA. Então, vamos imaginar assim, eu tenho um SLA hoje de 8 horas, aquele atendimento tem que acontecer em 8 horas. O que pode acontecer, por exemplo, por algum motivo, eu vou atender esse chamado e pedem para atender num outro momento ou um outro horário. O SLA não é parado. Então, o SLA, se acontece esse tipo de situação, o SLA acaba sendo, a gente acaba estourando e perdendo o prazo do chamado. Nós não temos alteração de SLA. Perfeito, Du. Bom, pessoal, alguém tem mais alguma pergunta? Só um minutinho, o pessoal está realizando aqui ainda algumas perguntas, só para a gente finalizar aqui. Perfeito. Bom, gente, novamente queremos agradecer a todos por terem participado desse nosso primeiro webinar, onde a gente vai estar realizando, como eu falei para vocês, uma sequência, todos os meses a gente vai estar realizando pelo menos um webinar para todos, tá? Quero agradecer também a você, recebemos aqui não uma pergunta, mas um agradecimento do Alencar aqui do Grupo CN, também agradecemos a todos os participantes que estiveram aqui conosco durante esses 50 minutos que nós estamos aqui batendo esse papo, um papo extremamente agradável e um papo que acho que deu para elucidar muito sobre esse nosso produto do home office, tá? Nós vamos subir aqui na tela os nossos contatos, peço que todos que tiverem uma pergunta entrem em contato conosco, ou se precisarem conhecer um pouco mais sobre a Verhal, um pouco mais sobre as nossas soluções, a nossa equipe comercial está toda à disposição de vocês para estar atendendo vocês nessas questões, nessas soluções que forem necessárias, tá ok? Agradeço novamente a todos, vou deixar aqui com vocês na tela. Muito obrigado, gente. Sobe a tela. Só um minutinho, gente. Deu um problema aqui para subir a tela. Só um minutinho. Pessoal, deixar aqui nossos contatos. Aqui vocês têm o nosso e-mail comercial, @Verhal, onde você vai falar com toda a equipe da comercial da Verhal, nosso telefone,
nosso site, peço que visitem o nosso site, está no nosso novo site, e também nossas redes sociais. Tá? Tem, como eu falei há pouco tempo, tem conteúdos relevantes e conteúdos bem interessantes nessa parte de tecnologia. Novamente, agradeço a todos pela participação e nos encontramos no nosso próximo webinar, que vai ser ainda esse mês, quando a gente vai falar do nosso solução de home office. Muito obrigado a todos.